Angélica e o Luciano Huck. A Eliana continua com a gente aqui. Eu queria ouvir de você, Angélica, um pouco do seu depoimento sobre de que forma o Silvio Santos te marcou. Você também comunicadora, apresentadora. Eu acho que ele foi assim como aquele pai que incentiva, que dá conselho, sabe? Aquela pessoa que, quando eu fui para o SBT, eu era uma apresentadora, ele chegou para mim e falou, não, você é uma comunicadora. E eu nunca tinha ouvido eu nunca tinha pensado isso, né? Ele me colocou nesse lugar. E eu ele me deu oportunidade de mostrar, sabe? E é isso que ele fazia, né? Oportunidade para as pessoas. De uma forma muito simples, né? Na fala, no jeito de ensinar. Por isso eu falo, é como um pai que vai te incentivando, te mostrando o caminho, abrindo o caminho. Ele foi me ensinando, quer dizer, Que dicas ele te deu, assim, no começo da carreira? Ele fala engraçado, ele falava muito nessa coisa que eu falei da simplicidade e na coisa da espontaneidade, né? Essa coisa espontânea, de que o público gosta do que é de verdade. Ser natural, né? De ser natural. Isso marcava muito. Ele falava muito no camarim, lá, ele fritando o bife dele e dando conselho, assim. Era meio isso. Ele fritava bife no camarim? Fritava bife no camarim. Tinha um fogão no camarim. Antes de gravar, tipo, era reunião, ele lá do bife, conversando sobre contratos, sobre as coisas todas. Mas, assim, de uma simplicidade, de novo, é isso que o público... Por isso é o Silvio Santos, esse gênio, porque tinha esse contato. Então, eu digo que ele me apresentou esse meu lado de comunicadora, de apresentadora, ele que abriu as portas, ele que falou, é assim, isso que vai ser da sua vida. Assim. Nós agradecemos muito aqui a presença sua e do Luciano. Luciano, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Feli. Por estar aqui com a gente. Silvio Santos, por favor, quem foi ele para você e quem é ele para você até hoje? Santos é referência. Eu acho que as memórias mais antigas, eu na casa da minha avó, com televisão sem controle, ainda vendo Silvio Santos, acho que é a primeira conexão que eu tenho. Eu acho que o Silvio foi o primeiro cara que de fato entendeu a diversidade desse país. Eu acho que foi o primeiro homem de televisão que abriu o microfone e as câmeras para o povo brasileiro mesmo. Eu acho que o hábito do sofá de domingo com todo mundo reunido, quem trouxe esse hábito da família se reunir de fato aos domingos no Brasil, o Silvio Santos tem uma enorme contribuição e muito antes da gente falar da diversidade e das diferenças desse país, o Silvio acho que intuitivamente já fazia isso na televisão. Então eu acho que o Brasil, hoje é um sábado, mas eu sinto como se o domingo tivesse de luto. Então eu acho que o Brasil hoje perde os maiores nomes da história da televisão mundial, eu diria. Um homem empreendedor, um homem que, na órbita do seu talento, na órbita do seu carisma, conseguiu construir um império de comunicação. Então, eu acho que a história da televisão hoje, um capítulo importante se encerra, mas acho que vai ficar um enorme legado. Eu acho que, humildemente, todos nós que somos apresentadores, eu acho que hoje tenho o privilégio de poder estar aos domingos também. Eu acho que todo mundo vai ter um pouco do tempero, da influência, do aprendizado de Silvio Santos e, humildemente, a gente vai tentar que, de alguma forma, esse legado se perpetue. Eu acho que ele falava de uma forma também muito aberta dessa capacidade dele de empreender, de ser um homem de negócios também. Ele falava isso também de uma forma muito desabrida, né? Isso se misturava. Eu vi hoje uma coisa interessante. Primeiro, estava podendo falar isso na bancada do Jornal Nacional. O Jornal Nacional foi sempre quem deu a notícia sobre os grandes momentos econômicos do país, mas em muitos momentos você viu o Silvio Santos tentando traduzir mensagens. Eu vi hoje, eu recebi uma imagem do Fernando Henrique, presidente na época, ainda acho que ministro do Planejamento, indo ao Silvio Santos para o Silvio Santos explicar o real, que são 30 anos atrás, e o Silvio Santos tentando traduzir a complexidade da URV e como é que era. E então ele tinha essa coisa de acho que a Angélica falou isso. Jogando dinheiro para a plateia. Como é que você traduz uma mensagem complexa de um jeito que todo mundo entenda? Acho que esse é o legado, né? O legado da comunicação do domingo, como ele falou, de domingo em família, alegria do domingo em família. Quer dizer, quem trouxe isso pra gente? Dessa coisa de se sentir, né? De reunir a família? O Silvio Santos. Ele trouxe o domingo, ele trouxe isso pro domingo. Então, é um legado lindo, né? E, humildemente, para nós, apresentadores, assim, ele é o grande mestre, ele é o grande professor disso. E você, quando começou, apesar de ser uma profissional, né? Começando uma carreira com o Silvio, tinha todo essa empreitada que você começava, mas também tinha a tua memória afetiva de criança que assistia ao Silvio, quando você foi pensar assim, meu Deus, mas é o Silvio que eu assistia em casa, e o que te chamava a atenção nessa figura, você como fã do Silvio?
A história é ótima, assim, quando ele ligou para minha casa para me contratar, a minha irmã atendeu o telefone, ele falou que era o Silvio Santos, ela desligou o telefone. Aí ele ligou de novo, trote. Ela foi trote. Aí ela ligou de novo, ela atendeu e ele deu aquela risada dele para identificar, olha só, sou eu mesmo, e deu aquela risada dele. Ela fez, é mesmo. Então ele ligou direto, não foi nem uma secretária, um assessor? Ele que fazia. Ele que ligava, Ele ligou para verdade. avisar que alguém do SBT iria nos procurar. Mas foi uma comoção em casa. Minha mãe, fã do Silvio Santos desde sempre, quase teve uma coisa. Eu também, a gente ficou todo mundo impactado. Eu já fazia televisão, estava na manchete, mas era o Silvio Santos, né? Era uma, enfim, realmente foi um impacto. E é isso, ele ligava pessoalmente e ele fez aquela gargalhada dele para dizer, ó, sou eu mesmo. Tipo, sempre com humor, né? Genial, assim. A sua mãe foi assim, filha, olha que vez é isso Ela mesmo. é o Silvio Santos mesmo, e a gente ali. E é um privilégio muito grande ter dividido momentos assim, recebido conselho, dividir camarim, receber bronca, falar, entendeu? Ele era um cara que cuidava mesmo, como eu falei, como um pai, de todas as etapas, assim, como se estivesse criando, assim, aquela pessoa ali, né? Uma generosidade dos grandes, né? Daqueles Agora, que são grandes. vocês são dois gigantes, né, da comunicação, apresentadores, enfim, tem um público que ama vocês. Para nós é muito importante saber de vocês que características, que virtudes do Silvio Santos que marcaram a vida de vocês e que, de certa forma, ajudaram a lapidar quem vocês são como comunicadores também. Cara, eu nunca trabalhei com o Silvio. Tive com o Silvio talvez 4 vezes na minha vida para conversar. Para mim, eu pessoalmente, é uma enorme referência. Assim, eu gosto muito eu acho que essa coisa da simplicidade em traduzir mensagens, da verdade de quando você está com a câmera aberta, de que muito antes, hoje em dia, as pessoas se expõem naturalmente, você pega, você está o tempo todo, você não precisa mais nem paparazzo na vida, você é seu auto-paparazzo, você fica tirando foto de você o dia inteiro, as pessoas estão muito mais expostas. Então, mais do que nunca, se você não é aquilo que você de fato está no ar, fora dele, você cai por terra. E acho que o Silvio Santos sempre foi um homem muito discreto na sua vida pessoal, sempre foi, haja vista as homenagens pós-morte agora, que ele não quer, ele pediu para a família, eu quero uma coisa do jeito que está sendo. Discreto. Na televisão ele sempre foi muito verdadeiro. O Silvio Santos, que era fora do ar, eu não lembro, a última vez que eu falei com ele, ele me recebeu de pijama e pantufa na casa dele. Então, assim, essa desconstrução da celebridade, essa desconstrução do que as pessoas hoje, que mal estão começando, acham que tem que ter. Silvio Santos era um homem simples, nos seus hábitos, na sua vida, do jeito que ele educou as filhas dele e como ele se apresentava na televisão. De fato, conectado às pessoas, de fato, conectado ao povo. Eu acho bom iluminar também, Renato, acho muito bonito as 3 filhas dele hoje estarem dando continuidade ao legado do pai. Eu acho que o Silvio Santos é aquela figura que você acha que nunca vai embora. Por mais que tinha 93 anos, hoje está todo mundo em choque, todo mundo muito triste, todos se falando. Chegou um dia que a gente não queria que chegasse. Entendeu? Mas o legado está construído. E, Hulk, depois desse teu depoimento, eu queria ouvir agora a Ana Maria Braga, que está com a gente ao vivo. Boa tarde, Ana Maria. Conta pra gente um pouco de que forma o Silvio te tocou. Olá, que lindos. Boa tarde. E que bom estar escutando, vendo o programa e falando com vocês agora. Tanta gente falando tanta coisa importante, né? Eu acho que se fosse para colocar adjetivos, né, ele só foi adjetivado de todas as formas, né, e sempre muito verdadeiras. Agora, ele me tocou, eu acho que no jeito dele ser, né, porque eu não esperava trabalhar em televisão na minha vida e, de repente, eu assistia Silvio Santos ao longo da vida toda, né? E a simplicidade dele, a autenticidade dele, isso que o Lu estava dizendo aí, né?